Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Telerge. Vou para Telerge, fico na Telerge até, enfim, o Collor acaba tendo impeachment, enfim, um processo complexo. Depois com o Itamar assumindo a presidência, apesar de eu ter tido relação com o Itamar, eu acabei... Mas o lance do PC, o PC Farias, você tem alguma relação com ele? Zero, não. Durante a campanha, sim, porque ele participou da campanha do Collor, né? Ele era tesoureiro. Ele era o tesoureiro da campanha, como qualquer tesoureiro de campanha, na campanha você se relaciona com o tesoureiro. E o Collor foi impeachmentado. Eu lembro que teve o lance da Elba. Não, o Collor não teve crime de responsabilidade. O Collor teve um Fiat Elba. Então, o que foi? Sim, aquilo nos modelos... Ficou até emblemático isso, mas é emblemático, sim. Enquanto a Dilma teve um crime de responsabilidade, que ela editou decreto para fazer execução orçamentária sem aprovação na lei orçamentária, o Collor tinha uma Fiat Elba. Se aquilo ali, se é verdade ou não era verdade, o fato denunciado, aquilo era uma ação penal. Que, aliás, ele teve e foi absolvido depois. E por que você acha que aconteceu aquilo? Política. É? Ali foi exatamente... Foi um movimento de... Porque ele estava Não, o Collor você tem que entender o seguinte: se você voltar para o processo eleitoral, você vai ver que essa vitória do Collor sobre o Lula naquele momento foi com sangue. Ele não foi sem sangue. Em que sentido? Foi a agressão, aquela agressão quando colocou uma das ex-mulheres do Lula lá, sei lá, para falar do aborto da filha. Aquilo ali gerou uma sequela. Total. Uma sequela para o mandato que o PT veio com sangue em cima do Collor. Nos olhos. O PT que diz que quando o impeachment deles é golpe, né? Nos outros é refresco, né? Então o PT foi para cima do Collor. Parece que o PT sempre pediu. fez o impeachment do Collor. Sempre pediu o impeachment de todos. Todo mundo. O PT fez o impeachment do Collor. Claro, fez aquela CPI, aquela coisa toda e fez o impeachment do Collor. Então, na verdade, o Collor foi absolvido, não teve um crime de responsabilidade, mas mesmo que ele não tivesse sido absolvido, isso não é o problema. O problema é que ele teria que ser responsabilizado ou acusado penalmente. Que como ele era presidente do mandato, a Constituição fala isso, tinha que ficar sobrestado até terminar o mandato dele. Quando terminasse o mandato, processasse. Entendi. Infelizmente não foi isso que aconteceu, porque queriam tirar o Collor de qualquer maneira. Qualquer desculpa que usasse não era pouca para tirar o Collor naquele momento. Essa que era a verdade. Caramba, olha só, eu lembrava... Ele tinha perdido o apoio popular, ele tinha perdido o apoio congressual, por consequência, óbvio. O impeachment, eu sempre costumo dizer o seguinte, ele precisa de 3 coisas: crime de responsabilidade, a perda do apoio popular e a perda do apoio do Congresso. Ele já tinha perda de apoio popular naquela época? Tinha. É mesmo? Tinha. Ele estava num momento ali, com a popularidade, vou dizer o seguinte, ele só não estava pior que a Dilma no impeachment dela. Teve o plano Collor. Não, quando ele entrou... Não, mas ele recuperou um pouco. É mesmo? Porque aquilo recuperou. Muita gente se matou naquela época. Teve gente que perdeu Ele tudo. perdeu o apoio desses que se mataram, mas ele ainda conseguiu conservar o apoio, porque você via no processo de hiperinflação, e naquele processo ele usou esse método para conter a inflação, que na minha opinião é errado, eu acho que foi errado, talvez seja uma coisa que se você o entrevistar, ele vai dizer que foi o erro da vida dele. Imagino que sim, né? Não tenha dúvida. Até porque você passou a campanha, ele passou a campanha dizendo que o PT ia confiscar. Entendeu? E ele chega e confisca. Então, e para quem não lembra disso, o Paquito, que é de 2001, né, não sabe o que foi isso. Não faço ideia. Ele simplesmente pegou a poupança de todo mundo e falou: vocês não podem mexer. Aí o cara tinha acabado de vender um apartamento, por exemplo, colocou o dinheiro lá, não tinha. Acabou. Não, engraçado que você chegava pro pessoal da equipe econômica do Collor na época, eu reclamava, o cara dizia assim: é o único dia que você tá igual o Roberto Marinho, cara. Você e o Roberto Marinho estão falando a mesma coisa. Eu tô com a mesma conta bancária. Com a mesma conta bancária. É o único dia que você e o Roberto Marinho estão com a mesma conta bancária. Você tá reclamando do quê? Mas eu não quero ficar com a mesma conta bancária do Roberto Marinho. Só se fosse no tamanho alto dele, né? Então, não da minha. Enfim, são situações bastante horríveis que aconteceu ali naquele momento, né? E isso aí deu realmente uma perda dele, mas aumentou o atrito com a sociedade. Total. E ele recuperou. Porque ele tinha muito apoio e perdeu. Ele recuperou uma parte, sim, não há dúvida nenhuma. Agora, tinha que ter interpretado o Collor, né? Se as pessoas tivessem interpretado o que ele falou, talvez evitasse, né? Porque ele diz o seguinte: eu vou deixar
A esquerda perplexa e a direita indignada. Tinha uma frase dele dessa. Verdade. Ele usou essa frase. E realmente ele fez isso. Ele fez isso, né? Ele fez isso. Mas... Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!